não vou abusar. Não. Apesar que eu gosto da latinha também, né? Entende? Demora. Inicialmente eu quero agradecer a honra de estar aqui, entende? Cumprimentar a doutora Aristides pela iniciativa e ideia de lançar uma obra dessa envergadura e com a importância que tem. Né? Debates como esse, produções como essas são necessárias e espero que frutifique e tenha novos trabalhos na sequência. Né? Também cumprimentar o trabalho do Fiore, que eu acho assim, a grande sacada que eu acho que foi o teu trabalho, tu nem falaste agora no final, que são os circuitos, que é uma grande, eu acho que é uma contribuição, é uma parte original do estudo dele, né? Mas eu também gostaria de não deixar de passar a oportunidade de dizer que cada grande satisfação é estar aqui, nesta casa, porque eu, quando me formei, a minha formatura no curso de graduação coincidiu com a criação da FEA, a fundação da FEA. Então, o cabelo branco não é charme, é a idade mesmo, tá? E eu trabalhei aqui na FEA há um bom tempo, principalmente na área de contas nacionais, regionais, né? E na análise de conjuntura econômica. Eu não, porque eu era da Secretaria do Planejamento também, e na época Planejamento e Fazenda tinha uma interface bastante grande. E não quero dizer com isso que era boa, mas era grande, né? E daí eu não participei diretamente da equipe dos 25 anos, mas acompanhei o trabalho dos 25 anos. Muito bem, só para fazer referência então, eu vi a entrada, ela não está mais aqui, a dona Áurea. Ô, dona Áurea, quando a senhora entrou aqui, eu digo assim, opa, moedinha no tio Patinhas. Quer dizer, lá no início da década de 70... Nem era nascida. Não. O que eu quero destacar, por favor, o que eu quero destacar é assim, ó, os trabalhos seminais, você e o Targa, lá começaram a discutir conceito de região. Isso para nós foi muito importante, quer dizer, para o Rio Grande do Sul, para a FEE, para o planejamento, começar uma discussão sobre esses conceitos que depois rendeu tudo isso aí que é tão importante e que hoje nós podemos estar dialogando com resultados tão importantes em termos de análise do desenvolvimento regional aqui no Estado. Né? Claro que a importância dos ciclos históricos é muito importante, mas também foi começar com o conceito, o que é uma região. Né? Bom, é uma tarefa complicada ser um debatedor ou comentar uma obra tão extensa e complexa. Mas eu vou também abusar um pouco do papel que me facilita de dar pitacos sobre determinados pontos, aí no caso. Né? Sobre o trabalho geral, digamos, nada a reparar, só elogios, entende? Mas eu gostaria, sobre o prefácio do professor Cano, eu acho que ele não foi muito, desculpa o termo que eu vou usar, muito simpático com o trabalho do Tomás, tá? Porque ele lá, ele dizia assim, dos 30 países com industrialização e descentralização, aí o Cano dá razão ao Tomás em querer analisar, por exemplo, a burocracia e a política, entende? Então, ele diz assim, a história não registra nenhum caso em que o país tenha se desenvolvido com uma fraca indústria e um fraco Estado. Mas ele também, quando fala do trabalho do Tomás, e eu vou ler aqui, né? Ele diz o seguinte, olha, o trabalho do Tomás centra sua análise mais sobre a administração pública e a política do que sobre a economia,
e o autor não considerou os principais aspectos do processo de integração e acumulação, como pode-se depreender do primeiro parágrafo do texto, onde afirma que o contexto federativo da Constituição de 88, ou seja, eu estou tomando as dores tomadas. Eu acho assim que ele pegou um comentário só sobre uma determinada época e não levou em conta esse grande debate que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, da tradição das análises dos economistas, historiadores, sobre o Rio Grande do Sul, quando tratam do processo de integração e acumulação do Rio Grande do Sul dentro nacional, e essa especificidade que tem, e que você, mais uma vez, bem colocou aí, do debate que vem ao longo do tempo dos 3 períodos aí, tal, dos paradigmas, né? Acho que ele passa ao largo disso e não dá importância. Quanto ao trabalho dos organizadores, dos 3 organizadores, também não tenho muito a que reparar. Acho que é muito interessante da forma como eles abordam essa questão dos últimos anos, das políticas de desenvolvimento regional, da parte urbana, da discussão estratégica, PAC, dos investimentos em infraestrutura, hidrelétricas, da parte energética e tal. Eu só me reservo aqui de fazer um comentário que, na época, vamos pegar o PAC como exemplo, tá? Na época, um dos problemas que o PAC enfrentava é o que o planejamento enfrenta ao longo de décadas no Brasil. Do meu modo de ver, é a questão da coordenação. Veja bem, o PAC, ele é um plano, como diz o nome, aceleração e crescimento, onde é que tem projetos de diferentes setores, que, no seu conjunto, dão um programa de governo, definem um programa de governo. Nele tem órgãos da administração direta, ou seja, ministérios, tem órgãos da administração indireta, empresas estatais, Caixa Econômica, Petrobras, não sei o que mais, vários órgãos ali, e tem inclusive alguns projetos de iniciativa privada e participação de governos estaduais. Ora, então tem, quase como uma rede, e o grande problema de um programa dessa natureza é a coordenação. Como a questão política já no PAC foi, no início ela funcionou bem, né, entende? Quando Dilma era a mãe do PAC, como Lula dizia, né? Estava lá, estava tudo bem, naquele período ainda tinha mais recursos. Quando os recursos começaram a escassear, quando a Dilma saiu da coordenação do PAC para se envolver com a questão da governabilidade do governo como um todo, essa questão da coordenação começou a fazer água, e aí vieram os outros problemas em cima disso, e acho que o PAC deixou grandes problemas. Mas eu não quero analisar aqui muito o PAC, com isso eu quero exemplificar que um dos grandes problemas do planejamento no Brasil está sempre nessa questão da coordenação. Só para retroceder mais ainda, foi o problema do segundo PND no gás, e assim por diante, né? Bom, que mais? Sobre ainda geral, da obra em geral. Eu vou chegar lá, viu? Tá. Sobre a obra em geral. O capítulo 9 também é bastante provocador na reflexão quando fala do ensino superior no Brasil, né? E a regionalização do ensino superior, os impactos. Nós, nesse período aqui do século XXI, enfrentamos uma grande expansão em termos absolutos, mas não em termos relativos, né? Porque no início do século, 1/3, em torno de 30% das matrículas do ensino superior no Brasil eram públicas e 2/3 eram do setor privado. Nós tivemos uma grande expansão, veja, tinha REUNE, ProUni e órgão do governo, universidades públicas,
tivemos de 45 universidades em 2003, universidades federais, nós temos 63, ou seja, em 10 anos, criamos 18 novas universidades. Olha, meus caros, criar 1,8 universidades por ano, vamos fazer uma média assim, é uma tarefa muito complexa e, sem dúvida nenhuma, ela é de uma incompletude total, né? Porque não monta uma universidade assim tão rápido. Claro que, da maioria das vezes, já tinha instituições isoladas ou campos avançados para criar isso. Mas uma universidade, olha, a URGS tem 80 anos como universidade e nós temos grandes deficiências ainda e temos grandes áreas consolidadas, né? Então é muito difícil montar uma universidade em tão curto espaço de tempo, né? E aí a importância regional, ela nem sempre ela consegue dar os seus frutos esperados. Eu vou dar 2 exemplos assim, só que eu já falei com o Dr. Aristides no início da manhã. O caso da UFOPA no sudeste do Pará, que é lá onde é que ele muito bem destacou, onde é que está 1% do PIB, né? Olha, lá tem uma universidade que foi criada recentemente, tinha um campus da Universidade Federal do Pará e tal, e ela, se você olhar, ela é uma universidade muito bem concebida, porque ela quer criar centros e quer montar cursos e projetos de pesquisa e extensão na área da infraestrutura, na área do meio ambiente, da questão das matas e assim por diante. Só que ela fica no sudeste do Pará. Aí ela faz concurso. Vem o pessoal do sudeste, passa. Na primeira oportunidade que eles têm para fazer o concurso, eles vão embora e voltam para outras regiões. Então os projetos lá não têm continuidade, índice de evasão muito grande, não só dos professores que saem, mas também de alunos, porque com o SISU vem gente de tudo que é região do país para estudar lá, etc. Então tem grandes dificuldades no dia a dia de uma universidade desse tipo. A outra, lá no sudeste, no oeste da Bahia, fica em como é que é o Barreira, sim, e fica perto lá daquela cidade do filho do Toninho Lavadeza, Luiz Eduardo. Lá é uma região de grande propriedade agrícola que produz algodão e soja. As fazendas lá, as plantações lá, 1.000 hectares de terra é uma pequena propriedade, tá? Aquele cenário ali, né? Tem de 10, 8, 10, 15 mil hectares. Muito bem, a tecnologia é avançadíssima. O pessoal lá nem quer muito uma universidade de sentido clássico. Eles querem formar tecnólogos que vão operar aquelas máquinas ali no campo. Entende? Então, quer dizer, a criação da universidade cria uma boa atenção, é verdade, em termos de planejamento, desenvolvimento, né, entende? Mas tem muita dificuldade para uma inserção na realidade regional ali, no caso. E aí a gente poderia estender, eu não quero me estender muito sobre essa questão. Vamos lá para o trabalho do nosso querido Tomás. Eu apreciei muito ler, tá? Eu quisera ter relido e pensado mais sobre isso. E, se me permite, eu queria aproveitar algumas das lâminas tuas para a gente fazer alguma conversa, né? Não tenho, assim, grandes... Sim, bom... Pode ser ir direto lá no final daquelas... essas ali. Mas antes disso, eu quero só ainda fazer uns comentários. Quer dizer, eu gostei muito de ver a tua fundamentação teórica nisso aí, tá?
Acho que você pega aí essa tradição, não só da análise feiana, né, dos paradigmas, do isolamento, faz esse resgate e dentro de uma logicidade que é bem própria dos trabalhos aqui da FEA, tá? Gostei muito do que de como você usa os conceitos de Hirschman sobre possibilismo, da questão do círculo vicioso do Myrdal. Acho que essa literatura ela enriquece e ela realmente te dá instrumentos para a gente poder pensar alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul, no caso, ou a atuação política dos governos do Estado no Rio Grande do Sul sobre as atividades econômicas e sociais. Acho que está bem colocado. Gosto do trabalho do Peter Evans. Só sobre o Evans eu gostaria de fazer um reparo ainda, que ele naquele trabalho de 1995, dos 35 países que o Evans faz, ele, no final do trabalho, ele cria uma tipologia, agrupa os países em